Ale, do que disse aí o técnico Leonardo Jardim, do aproveitamento do time hoje, não sei se abaixo do que se espera, do que tem feito o Cruzeiro, mas também não há como se negar que o Zubeldia deu uma encorpada nesse time do Fluminense, né, Ale? Deu. É o 11º jogo do Zubeldia como técnico do Fluminense. São 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O time melhorou. Você pegar aí as últimas 12 partidas, o Fluminense venceu 7. Então vem num momento especial, mas de qualquer maneira hoje jogou mais do que eu esperava. Achei que tá um time muito bem montado, gostei dos laterais, do René e do Samuel Xavier, tanto que o Arroio caiu pros 2 lados, né? No primeiro tempo o Samuel Xavier estava marcando ele, no segundo tempo o René, e o Arroio não conseguiu prevalecer, e olha que o Arroio vinha numa boa sequência, né? No 1 contra 1 ali. Um meio campo que hoje não teve o Martinelli, que é o seu melhor volante, né? Mas teve o Acosta, que trabalhou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Serna e o Canóbio são aqueles atacantes de lado que recompõem, né? O Canóbio com mais qualidade. Ele não tem um centroavante, né? Porque o Cano tá machucado, então o Everaldo meio que não vale. Mas aí, como reservas, ele tem o Keno, que é um jogador de habilidade, de velocidade. O John Kennedy para mim é melhor que o Everaldo como centroavante. Ele colocou o Nonato ainda no meio campo, tem o Otávio. Então, o Fluminense é uma equipe bem interessante. Fiquei com a impressão, viu, Tiagão, que o Fluminense, claro que daqui um mês muita coisa pode mudar, mas hoje o Fluminense é muito favorito contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. E o Fluminense fez um bom jogo, sim. E o Cruzeiro teve os seus problemas, né? O William jogou mal, o Eduardo jogou muito mal. O Eduardo, no primeiro tempo, ele não conseguia acertar um passe e também não ajudava na marcação, sendo que é uma das funções dele, né? Pelo menos no jogo de hoje, né? O Christian ajudou pouco ofensivamente, né? O Arroio, que eu falei, não foi bem. E o Caio Jorge não foi tão alimentado, né? Então, realmente teve dificuldades ali o Cruzeiro, mas mesmo assim criou boas oportunidades, fez o Fábio trabalhar bastante e mais uma marca importante, né? O Cruzeiro continua sem perder para a turma de cima da tabela, né? Se pegar os 9 primeiros, o Cruzeiro continua sem perder para nenhum desses. Impressionante. E assim, depende muito do que é a expectativa do torcedor. Se é realmente ficar brigando de igual para igual com Flamengo e Palmeiras, que é o que tem acontecido em boa parte do campeonato, esse resultado é frustrante, realmente é frustrante. Agora, se você olhar para o todo que o Cruzeiro tem feito na competição e também na temporada, somando a Copa do Brasil, é muito relevante, então você pegar aí o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato duro, o Cruzeiro já não perde há 8 partidas. Só aquela derrota pro Vasco nas últimas 14 rodadas. Então é um campeonato muito forte. E agora, se é realmente para brigar com Flamengo e Palmeiras, você não pode ter esse tipo de tropeço. Mas vou repetir aqui, o Fluminense se valorizou demais. O Fluminense foi um grande adversário, viu, nessa tarde aqui no Mineirão, viu, Tiagão? Daremos início agora à coletiva do técnico Leonardo Jardim, a primeira pergunta da TV Cruzeiro. Boa noite, mister. Queria que você fizesse uma análise desse jogo, do resultado do Cruzeiro, que mais uma vez teve o apoio do seu torcedor. Queria que você falasse de suas impressões desse empate do Cruzeiro aqui no Mineirão. Acho que o jogo teve um primeiro período 20, 25 minutos que foi muito picotado, como vocês dizem, e acho que o Cruzeiro não conseguiu jogar. A partir daí o Cruzeiro acho que começou a ter a bola e conseguiu controlar um pouco melhor o jogo, já nos últimos 20 minutos da primeira parte. Na segunda parte acho que fomos dominantes, tivemos algum volume, mas esse volume não se traduziu em golos, e no futebol é necessário golos para ganhar jogos, e não o conseguimos. Mister, boa noite.
eu queria que você falasse sobre um assunto que a gente sempre abordou com você, mas que de fato agora ele é real, né? O Cruzeiro na Copa Libertadores da América, pelo menos com essa abertura até de G7, né? Até a própria Libertadores acabando de postar e dando boas-vindas ao Cruzeiro retornando a essa competição. Queria que você falasse como foi essa caminhada, né? Até chegar a essa marca e o que pensar daqui para frente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Esta qualificação indireta é um subobjetivo, que realmente o objetivo é uma qualificação direta na fase de grupos, e é para isso que necessitamos ainda de conquistar, não sei se 3 pontos talvez seja suficiente, mas como toda a gente sabe, nós vamos fazer do campeonato sempre o próximo jogo é o mais importante e é aquele que nós temos que procurar os pontos para consolidar a nossa posição, porque também estamos aqui já 7 meses, 8 meses no campeonato, andamos sempre nos primeiros lugares, não queremos agora deixar cair na parte final. Acho que é uma questão justa para todo o grupo de trabalho e para a época que está a fazer. Boa noite, Jardim. Rafael, Rádio Fã. Jardim, um jogo hoje muito pegado, com muitos cartões, né? A arbitragem parece que um critério no primeiro tempo, segundo tempo muda. Enfim, o Cruzeiro acabou perdendo 4 jogadores para esse próximo compromisso diante do Juventude, sem 3 titulares, né? Sem o Matheus Pereira, sem o Arroio, sem o Christian e o Wallace também, que entrou no finalzinho, também tomando 3º amarelo. O que falar aí desse jogo de hoje e como pensar nesse Cruzeiro já para pegar o Juventude? Eu sinceramente não percebi o número de cartões que foi dado. Eu, como já disse anteriormente, o jogo foi muito picotado, mas quem não vê até pensa que 7 amarelos foi um jogo de guerra, não é? Claro que toda a gente foi amarelada na primeira parte e seguindo na segunda parte faltou os segundos amarelos para muita gente, não é? Pós do Cruzeiro, pós do Fluminense também. Acho que a estratégia de gerir um jogo não deve ser esta, não deve ser começar a qualquer falta dar amarelo e depois chegar e fechar os olhos na segunda parte. Pronto, mas já vos disse que não sou eu o capítulo, não sou eu o interveniente, por isso cada um tem a sua estratégia. Mister Daniel Ribeiro, do canal A Voz Celeste, boa noite. O empate hoje diante do Fluminense, o Cruzeiro continua entre os melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro. O 0-0 hoje é demérito dos atacantes ou mérito dos goleiros? Não, quando não se faz gols é sempre mérito nem se faz nem se marca, é sempre mérito das defesas em relação aos ataques. Nós, como equipa que jogava em casa e temos sempre a ambição de procurar o resultado, arriscámos já no meio da segunda parte com mais um atacante, depois arriscámos com mais um jogador de características ofensivas, mas como disse, não conseguimos finalizar e hoje as defesas estiveram superiores ao ataque. Jardim, eu queria que você falasse a respeito da importância. Agora o Cruzeiro vai ter, e os atletas terão 2 dias de folga, o Cruzeiro vai ter aquele tempo maior para se preparar para a próxima partida. Quanto isso faz a diferença, principalmente para a recuperação desses atletas do Cruzeiro, né? Porque é um time que, desde que você pegou o comando técnico do time, tem mostrado muita intensidade nos jogos. Esta última paragem foi o que disse hoje aos jogadores, a última garrafa d'água que nós temos, porque depois vai existir um período de 21 a 21 possivelmente, e vamos ter 5 jogos para o campeonato e podemos ter 4 para a taça. Isto quer dizer que são 9 jogos em 30 dias, que é um mês, de 21 a 21 ou de 20 a 21. Estamos a falar de 3 dias e qualquer coisa para recuperar entre cada jogo. Por isso vai ser o último descanso para a seguir terminarmos a época com a energia que ainda temos. Ô Jardim, boa noite. O Cruzeiro cumpre, né, o objetivo traçado da temporada, que é alcançar a Libertadores. Esse empate, por outro lado, acaba deixando esse sonho pelo título um pouco mais distante, né?
pelo campeonato que desenhou para o Cruzeiro, qual que fica uma sensação de que dava para buscar um algo a mais? É a sensação de alegria por ter conquistado o objetivo? Qual que é o sentimento agora? Então, o sentimento, sempre que não ganhamos aqui no Cruzeiro, a nossa forma de estar, os jogadores, nós queremos ganhar todos os jogos, não é? Com certeza, quando não ganhamos, não ficamos satisfeitos com o empate. Possivelmente no passado poderia, mas no presente, com a mentalidade desta equipa, nós não ficamos satisfeitos. Queremos sempre ganhar. Temos um pré-objetivo, porque, volto a repetir, o nosso objetivo é qualificar a equipa diretamente para a fase de grupos, não para uma pré-eliminatória. Eu até, por exemplo, eu venho de outros campeonatos, não é? Na Europa, quando a qualificação para a Champions não é para a pré-eliminatória. A qualificação para a Champions é uma coisa, a qualificação para a pré-eliminatória é outra situação. Por isso nós ainda estamos aqui a uma reta final, temos que procurar os pontos suficientes para conseguir esse verdadeiro objetivo do clube. Ô Jardim, boa noite. Você até citou na coletiva passada sobre a questão de ambição, né, do time, poder até ter uma ambição a mais. Você já falou que é uma pré-qualificatória, não é o objetivo central. E o que pode ser essa ambição, além desse objetivo de classificar o Cruzeiro de forma direta à Copa Libertadores do próximo ano? O que você vira para os seus jogadores hoje, para o seu elenco, e pede como ambição, além desses objetivos? A nossa ambição é jogar todos os jogos com a responsabilidade, com o peso da camisola do Cruzeiro, a procurar sempre o melhor resultado. É isso que nós interpretamos como ambição, e um objetivo muito claro, que é o acesso à Libertadores. Foi isto que foi dito no primeiro dia e continua a ser dito, porque é a realidade e a gente não foge da nossa realidade. Ô Jardim, mesmo com esse jogo picotado, algumas boas chances criadas, né? Faltou ali aquela efetividade. Quando voltar, é um ponto também de atenção para essa reta decisiva que o Cruzeiro terá? Com certeza que a eficácia, que é isso que estamos a falar, quando criamos 3 ou 4 situações e não conseguimos finalizar, a eficácia é uma coisa às vezes que não é muito treinável, tem a ver com o momento, com a capacidade do jogador de decidir, porque alguns destes jogadores, noutro momento, a mesma bola era capaz de finalizar. Hoje não tivemos a eficácia e a arte de concluir as jogadas, e vamos continuar a trabalhar com certeza sempre com esse objetivo, que é no futuro sermos mais eficazes e melhorar a eficácia da equipa e individual. Mas como já disse, eu ficava preocupado se a gente não criasse. Quando a gente cria, é um sinônimo de organização ofensiva. Depois a eficácia depende do momento dos jogadores, e hoje não fomos felizes nessa área. Jardim, boa noite. Daniel do GE. Globo. No segundo tempo você opta por tirar o Arroio, até porque ele tinha um cartão, e coloca o Gabigol, e depois você opta pelo Sinisterra. É uma oportunidade de dar mais minutos para o Gabigol, e qual que é a situação do Sinisterra no momento? Não é uma questão de dar mais ou menos minutos, é uma questão de necessidade da equipa. Nós tínhamos o jogo empatado, queríamos criar um predador ofensivo maior, com certeza metemos um segundo avançado dentro de campo, e depois acabamos por meter também um extremo e acabar quase com 4 avançados, e fui sempre à procura daquilo que era o resultado da equipa. O Sinisterra, ele está a melhorar, e está a jogar agora mais algum tempo. Talvez no próximo jogo possa jogar mais, porque temos 4 jogadores de fora e vai haver essa possibilidade. Jardim, Thiago Maia. A partir de qual momento vai começar talvez a pensar na Copa do Brasil, em possibilidade de mesclar o elenco, visto a sequência de jogos, o desgaste físico, viagens, jogos de alto nível físico e técnico? Tem uma projeção quando talvez garantir matematicamente a vaga direto na fase de grupos da Libertadores? A nossa matemática é muito simples, não é? Primeiro é atingir o objetivo, depois verificar que se existem outros objetivos dentro do campeonato,
vamos fazer essa análise num momento adequado. E depois, se não tivermos outros objetivos dentro do campeonato, com certeza que vamos virar para aquilo que é a Taça do Brasil. Mas primeiro é conseguir consolidar esses pontos para o primeiro objetivo, que é a vaga na Libertadores diretos, e depois vamos analisar como é que está o campeonato, não é? Se existe mais objetivos, se não existir mais objetivos, com certeza que vamos virar as baterias já a preparar a primeira eliminatória da Taça, os 2 jogos contra o Corinthians.